Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre José, o príncipe dos sonhos, na nossa aula de religião. Quem foi José? José foi um anjo predestinado que Deus trouxe através da mãe, que não podia ter bebê, e o pai que já era idoso. Deus trouxe José para mostrar o significado dos sonhos e a descoberta, de uma nova história. José do Egito. José, um dos filhos de Jacó, costumava cuidar do rebanho junto com os irmãos. Um dia, quando estava com 17 anos, José teve um sonho, no qual todos os seus irmãos se ajoelhavam diante dele. Os irmãos ficaram com raiva e inveja de José, pois achavam que José era o filho preferido e que queria mandar neles. Um dia, Jacó chamou José e disse: Vai encontrar seus irmãos que estão cuidando do rebanho e me traga notícias. E ele obedeceu. Ao verem José se aproximar, os irmãos dele começaram a pensar em um plano para matá-lo. Ouvindo isso, Rúben tentou salvar da morte o irmão, dando a ideia de jogarem José num poço fundo, pois assim ele teria alguma chance de sobreviver. Quando José chegou, os irmãos arrancaram as roupas dele e o jogaram no poço. Mas um grupo de ismaelitas, um antigo povo daquela época, estava passando perto de onde se encontravam os irmãos de José. Judá percebeu os ismaelitas se aproximarem e disse aos outros irmãos: Não, José é nosso irmão, não podemos matá-lo. Vamos vendê-lo como escravo para os israelitas. Os irmãos concordaram, e assim José foi vendido para os ismaelitas. Então pegaram as roupas de José, sujaram com o sangue de uma cabra e contaram para o pai que José tinha sido morto por um animal selvagem. Jacó, quando recebeu a notícia, chorou muito a morte do filho. Os ismaelitas partiram, levando José. Quando chegaram ao Egito, José foi novamente vendido como escravo. Deus, que estava vendo o sofrimento de José, deu a ele um dom especial, que era a capacidade de explicar os sonhos das pessoas. Um belo dia, o faraó, que era o nome que recebia o rei do Egito, teve um sonho complicado e pediu para que várias pessoas tentassem explicar o que ele havia sonhado. Ninguém conseguiu. Um trabalhador do palácio contou ao faraó que José sabia explicar os sonhos. Então o faraó mandou chamar José. José disse ao faraó: É Deus quem vai dar uma resposta para você, e não eu. O faraó contou o sonho que tinha tido. José, inspirado pelo Senhor, começou a explicar. Com esse sonho, Deus está mostrando que durante 7 anos haverá muita fartura no Egito, mas depois virão 7 anos de muita fome. O faraó, vendo que por intermédio de José, Deus havia revelado todo o seu sonho, deu o cargo de governador do palácio a José. Então José, na época, com 30 anos, se tornou governador e percorreu todo o Egito, aproveitando 7 anos de fartura. Fez com que a terra se transformasse numa grande plantação e tudo que colhiam era armazenado em grandes celeiros, pois era preciso se preparar para os tempos difíceis que viriam pela frente. Chegou o período da seca que o sonho do faraó havia previsto. Por 7 anos não choveu em toda a região. Houve então uma grande fome. José, que tinha bastante alimento estocado, começou a vender comida para todos os que procuravam, pois a fome tinha se espalhado para além do Egito. Vários estrangeiros vinham comprar trigo de José. Jacó, o pai de José, soube que no Egito estavam vendendo alimentos e mandou que seus filhos fossem até lá comprar.
e os filhos foram, menos Benjamim, que era o mais novo. Quando chegaram lá, se ajoelharam diante de José. Eles não perceberam que era José, mas José reconheceu todos os irmãos. José se lembrou do sonho que tinha tido, muito tempo atrás, o sonho em que os irmãos apareceriam ajoelhados diante dele. Então José teve uma ideia, armou um plano e disse: Todos vocês são espiões. Eles negaram e contaram toda a sua história. Falaram sobre o pai, o irmão mais novo e até do irmão que havia sumido, que era o próprio José. Então José disse: Quero que um de vocês traga a mim o irmão mais novo, que está com o pai de vocês. Enquanto isso, os outros ficarão presos aqui. Depois de 3 dias, ele acabou libertando os irmãos, vendeu a eles os alimentos e manteve preso apenas Simeão. E os demais irmãos saíram em viagem para buscar Benjamim. Quando chegaram em casa, contaram a Jacó o que estava acontecendo. O pai ficou com muito medo de perder também Benjamim. Judá prometeu ao pai que iria trazer de volta o irmão caçula. E todos partiram novamente para o Egito, para levar Benjamim e buscar mais alimentos. José, ao ver seu irmão Benjamim, correu para o quarto para chorar. Voltando até a sala, convidou seus irmãos a almoçarem com ele. Sentaram todos à mesa para comer com José. Então José deu ao seu mordomo a seguinte ordem: Coloque em sacos o máximo de alimentos que eles puderem carregar, e também o dinheiro trazido por eles. E na sacola de Benjamim, coloque minha taça de prata. Ao amanhecer, os irmãos se despediram e partiram. José esperou um tempo e mandou que o mordomo fosse procurar a taça de prata. Ele alcançou os homens e disse que a taça de seu patrão havia sumido. Eles deixaram que o servo procurasse a taça e levaram o maior susto quando ela foi encontrada na sacola de Benjamim. Foram todos levados de volta à presença de José, que ordenou que o dono da sacola em que havia sido encontrada a taça permanecesse como seu escravo. Então os irmãos, principalmente Judá, que tinha se responsabilizado pelo caçula, pediram que outro ficasse no lugar de Benjamim, pois Jacó, o pai, morreria de tristeza se eles deixassem Benjamim para trás. E foi aí que José não aguentou mais e se revelou: Sou eu, José, o irmão de vocês. Depois abraçou Benjamim, o caçula. José mandou que eles buscassem toda a família para morarem no Egito, e eles partiram. Quando os irmãos chegaram a Canaã, contaram a Jacó que José não tinha morrido, que ele agora era o governador do Egito e queria que todos fossem viver lá com ele. Jacó ficou muito feliz. Toda a família arrumou as suas coisas e foi para o Egito para viver com José. José, ao ver o pai, correu para abraçá-lo e beijá-lo. Foi contar para o faraó: Minha família chegou para morar comigo aqui no Egito. O faraó disse a José: entregue a melhor terra para seu pai e seus irmãos morarem. E por muito tempo, Jacó e sua família viveram no Egito. Quando morreu, Jacó, que também era conhecido como Israel, foi enterrado em Canaã. O tempo foi passando, e as famílias de José e de cada um de seus irmãos, de tão numerosos, acabaram se tornando tribos. Foi assim que nasceram as 12 tribos de Israel, pois todos eram filhos de Israel, também conhecido como Jacó. Quando já estava bem velho, José chamou os irmãos e disse: Logo, logo vou morrer, mas Deus irá cuidar de vocês e dar a vocês a terra prometida a nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Espero que tenham gostado, tenham entendido
e tenha visto o quanto é maravilhosa a história de José. Beijos e até a próxima aula.